Fala, Fono ouvintes, estamos começando aqui o terceiro episódio do Fono Atuação e hoje contamos com o tema Relatos sobre como é ser fono na residência, com nossa convidada Kelvin Cardoso e mais uma vez explicando nossa pergunta base, que quem se apresenta é o próprio convidado e a gente costuma falar a frase: quem é você na fila do pão, Kelvin? Quem sou eu? Eu sou Kelvin Cardoso, sou fonoaudióloga recém-formada pela UFBA, sou residente em saúde coletiva com área de consolidação, planejamento e gestão. Fiz meu TCC voltado para a saúde materna e infantil na fonoaudiologia. Sou militante do SUS, sou feminista do movimento feminista negro. O que mais, amigo? É isso, gente. Muitas outras coisas. Muitas outras coisas, além dessas tantas. Mas eu acho que para agora é isso. Então, né, introduzindo nosso tema, vamos falar sobre residência, que é um tema que acho que engloba todo mundo que faz fono e todo mundo que está na fono pensa nesse tema em algum momento. E para isso, vamos começar com a primeira pergunta. Você acha que a graduação prepara bem o estudante para a residência? E o que você mudaria para melhorar esse cenário? Vamos lá. A graduação, ela ainda não prepara 100% o aluno. Na verdade, a graduação, eu ainda sinto que muitas graduações, não só da nossa realidade da UFBA, mas outras graduações preparam para o ambiente clínico. Então, não necessariamente para a residência. As provas da residência têm se tornado cada vez mais específicas. Então, prepara, teoricamente, sim, mas ainda tem muito a melhorar. A questão com o que eu acredito, né? Eu acredito que a residência, a prova da residência, apesar dela ter uma especificidade, dependendo da área que você vai, a área de concentração, você precisa ter um treinamento básico para aquilo. Então, eu acho que poderia ter um rastreio desses alunos para saber a intencionalidade durante a graduação, para prepará-los especificamente para aquilo. Tudo bem que ele mude depois, mas para ele ter noção que ele pode se preparar especificamente. Então é um processo, como você fala, é um processo que ele é complicado, é um processo... Sim, é um processo contínuo. Não existe isso de você decidir no último momento, falar agora eu vou fazer, porque você vai se debruçar muito mais. É um processo contínuo. A prova da residência, por exemplo, eu vou falar na minha realidade, tá? A minha realidade, ela foi a seguinte: eu fui fazer a prova, eu tive um momento específico para estudar para a prova, só que durante a prova você vai lembrar de coisa do primeiro semestre. Então, é todo o processo da graduação. Eu digo que todas as aulas que nós vamos, não é só para ouvir, não é qualquer estágio. Todos os momentos da graduação, eles são excepcionalmente essenciais, assim, para toda a formação, inclusive para o momento da prova. Quando você vai para a parte prática da residência, você percebe que o que você aprendeu com seus professores, que às vezes a gente nem leva em consideração, é o que é mais essencial, principalmente no ambiente de saúde pública, né? Que a gente está falando de SUS aqui. Sim, eu costumo falar que teve um momento de um professor que falou sobre a residência em si, que meio que a graduação você tem que construir seu currículo para a residência. Não adianta você pensar na residência no último semestre. Que eu Não, acho que fica em cima. não tem como. Primeiro que a gente tem um barema, a própria universidade já traz um barema para você poder formar, né, quantidade complementar, mas além disso, a residência, ela solicita seu histórico acadêmico. Então você precisa falar se você já fez algum tipo de atividade extracurricular, algum estágio extracurricular. Não adianta. Se você chegar no último semestre, tudo bem, você pode fazer uma ótima prova teórica, mas o outro colega vai pontuar na sua frente se ele tiver um histórico curricular também. Melhor, entende? Então você precisa participar de algumas ligas, até mesmo, porque isso tudo é estudo, né? Isso tudo é um arcabouço teórico que você precisa. Então a residência, antes de você ingressar na residência, ela já quer saber o seu perfil. Inclusive, isso é muito importante, porque tem aquele aluno que ele sente aquela necessidade, por exemplo, terminou a graduação, está terminando a graduação e se descobriu em uma área específica. Aí agora ele vai se debruçar sobre essa área. A residência, inclusive, ela precisa saber se esse aluno participou de alguma coisa anterior a esse momento de residência. Isso pode não influenciar, porque a sua nota da prova pode ser muito maior do que a nota de outra pessoa, né? Então pode não influenciar no seu êxito da vaga, mas é importante. Tem esse crivo, existe. Entendo. Evoluindo um pouco a pergunta, acho que entrando mais a fundo nela, você acha que a faculdade, a universidade em si, existe esse fomento, como é que eu posso dizer? Indicar ao aluno, no caso, o caminho para a residência, se existe esse apoio da universidade em si, para chegar na residência. A residência agora está muito mais
como é que eu posso dizer? Hoje é uma realidade que os alunos saem para a residência. Cada vez mais que a gente tem uma residência multiprofissional, né? Se especializando, tornando-se agora com a nossa política, a gente vai ter uma política de residência, a gente vai ter uma coisa muito mais arcabouço teórico legislativo. Eu acredito que a universidade ela vai entendendo que isso é necessário. Mas até a gente ter essa mudança completa, a faculdade ela precisa pensar nessa preparação. Eu acredito que o caminho ainda é longo. Eu acredito que o caminho é longo, até porque nós estamos vindo de um histórico totalmente clínico. A fonoaudiologia, ela surge com um potencial clínico, né? Então, os alunos, quando entram, pensam na clínica de linguagem, na clínica de áudio. Então, a primeira opção que chega para eles é essa. Então, quando você pensa assim, eu vou para residência, provavelmente uma residência também que vai atuar de forma dentro de um hospital, uma assistência. Então, pensa muito na assistência. Difícil, porque quando o aluno sai, quando o graduando sai, a residência é você vai ser um especialista, né? É uma especialização, você ainda é remunerado por isso. Mas a gente tem que lembrar que é um contraponto de um processo particular também, que a gente tem um contraponto de planos de saúde, de atendimento particular. Então, para onde a gente está formando essa pessoa? Com um senso crítico de saúde coletiva? Com um senso crítico de SUS? Ou com mais um profissional para uma assistência privada? Sabe? Eu acho que a pergunta não é nem se a faculdade ela está formando para a residência, mas é a qualidade do potencial crítico desse aluno que está sendo formado na universidade. Sim, claro, super entendo. E agora entrando na pergunta 2, seu processo seletivo na residência, como foi? Contar um pouco, acho que é um mistério para os alunos. Você se preparou de alguma forma específica? Tem alguma dica para deixar para quem vai tentar a residência, para quem está nesse processo? Acho que é uma dúvida que todos temos, eu particularmente tenho também, de saber como funciona esse processo, que para mim é um incógnito, é uma coisa mais teórica, mas conta aí um pouco da Vamos sua... lá. A minha trajetória, eu já me apresentei antes, eu sou militante do SUS. Então, eu já sabia sobre saúde coletiva. Eu queria estar num sistema único, eu queria estar no sistema público de saúde. Eu não queria necessariamente estar e depender de um sistema privado, até porque parte de uma análise, né, histórica minha sobre saúde, né, o fazer saúde. Então, a minha graduação ela foi construída para isso. Só que no último ano de graduação, você precisa escolher qual é a residência que você vai, né? Então, como eu disse, você pode sair da graduação, ir direto para o mestrado, ir direto para uma residência, ir direto para uma clínica privada. Então, tem muitos caminhos. E aí, o meu caminho específico foi escolher a residência. Então, tem uma prova geral que você faz, é uma prova nacional. E existem, né? Agora, menos do que anteriormente, pelo meu período, porque agora está todo mundo entrando nesse ENARE, né? Que é uma prova que você vai fazer nas residências nacionais. Mas antes tinha as provas específicas, por exemplo. Então eu fiz o ENARE, eu estudei para o ENARE é uma prova gigantesca, é uma prova que exige muito, tanto de questões específicas mesmo, quanto de preparo físico, porque é uma prova densa. E eu fiz o ENARE, passei no ENARE para outras residências, na assistência, concentrada na assistência em outros estados. E aí eu fiz também, paralelo a isso, a prova específica para a minha residência que eu estou hoje, que é a de planejamento e gestão. Então, quando eu percebi que eu tinha passado na de planejamento e gestão, eu fiquei e eu pensei, assim, eu falei tudo que eu sempre quis, na cidade que eu já estou. Então, eu fui para planejamento e gestão. Esse foi o processo foi construindo, sabe? A residência é uma construção totalmente diária, mas o momento da prova foi decisivo para mim. Foi decisivo. Então, disso tudo aí, você resumiria uma dica para quem está nesse Isso processo? todo dia. Todos os dias você constrói o seu futuro. Não existe essa possibilidade de você fazer as coisas para amanhã. E decidi hoje. Não. Decida hoje para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. Se você quiser começar a faculdade agora, comece já sabendo o que você quer. Você pode brincar, você pode se divertir, pode fazer várias amizades. Isso é muito bom, inclusive, para uma questão psíquica. Mas leve a sério tudo, todos os estudos que você puder fazer. Faça sempre o seu 100% para tudo. Isso vai garantir um futuro, pelo menos, bacana, entende? Não garante 100% a certeza, mas garante que você não vai ter um ataque de ansiedade, porque a ansiedade ela existe. Tá? Então é necessário falar isso, até porque o processo de crescimento contínuo reduz a probabilidade de você ter um processo ansioso em cima da prova. E aí, se você tem um processo ansioso em cima da prova, no dia da prova, você não vai dar o 100% você não vai executar 100% do que você se preparou. Então, a frase é crescimento contínuo, estudo diário.
Me senti motivado, vou estar saindo daqui para estudar agora. Mas assiste também, viu? Pelo amor de Deus. Não, claro, claro. Que a gente tem coisas na residência sobre saúde mental, é preciso falar sobre isso E é também. extremamente importante, acredito que seja. Acho que alguém, alguém que não está bem com sua saúde mental Sim. não tem como render em outras coisas, Não. essa questão. E aí nós falamos desse pré-residência, de se preparar, de chegar lá. Chegando lá, como é a atuação dentro da residência e como é a atuação com esses outros profissionais, que é uma coisa interdisciplinar. Vamos lá. Ó, existem residências, as residências multi, né? Elas vieram com essa intencionalidade de fazer com que os profissionais da área da saúde se conectassem, que é uma política, é uma organização que a gente tem, né? Enquanto pensamento coletivo de fazer saúde. Eu tô na área da gestão. Para mim é muito peculiar a gente estar com outras coisas profissionais, porque nós percebemos a especificidade de cada um. Na assistência, eu acho que fica muito mais nítido, porque você precisa de um físico para posicionar o paciente durante uma reabilitação. Então, na assistência é muito mais direcionado, você sabe a intencionalidade. Na gestão, que é o meu caso especificamente, acaba que você se coloca tanto nesse processo que você tem que ter um esforço maior para não ter esse apagamento, sabe? Do que você estudou, de quem você é enquanto graduação, da sua formação de base. É interessante isso também pensar, porque o planejamento de gestão, você vai fazer coisas para além do que você viu. A minha residência me trouxe coisas que eu nunca, toda essa preparação que eu tô falando para vocês, eu vi agora coisas na minha realidade que eu nunca tinha presenciado na minha vida. Então, a residência é isso. A residência vai te trazer, por mais que você estudou assistência também, vai ter um paciente que você nunca viu o caso, você vai ter que estudar. O estudo é para sempre, não existe voltar atrás. Então, eu acho que a interprofissionalidade na residência, ela auxilia isso, ela auxilia o crescimento contínuo de todo mundo. Inclusive, as múltiplas visões nos permitem ver o mesmo objeto de estudo de diversas formas e crescer. Aí a gente consegue crescer mais, né? Várias cabeças pensando de vários lugares é interessante. E eu acho que é legal esse casamento de áreas, porque eu acho que as áreas têm visões diferentes sobre o paciente, sobre as realidades. Sim. E essas visões diferentes elas acabam se complementando, Sim. tornando uma coisa mais ampla, mais uma visão mais macro da situação. Isso. Até porque o paciente, ele não é só, por exemplo, pensando na gente, né? Fonoaudiologia, cabeça e pescoço. O paciente não é só cabeça e pescoço, tá? O paciente também é perna, é posicionamento de tronco. Então, a interprofissionalidade, ela vem para isso. Ela vem para entender a pessoa que nós estamos ali lidando com ela, seja na gestão, seja na assistência, de forma global. Então, a gente precisa entender que um ser humano, ele é completo. A saúde é isso. Entendo. É basicamente isso mesmo. Acho que essa visão interdisciplinar ela é necessária e ela é benéfica. Acho que você aprende muito um com o outro, é uma troca realmente de experiências, de vivências e muito mais. Então, nós estamos falando da atuação em si, né? Agora vamos falar sobre desafios. Todo campo tem desafios, isso é uma verdade, uma máxima. E na residência não deve ser diferente. Deve ter vários e eu acredito que sejam dos mais inúmeros desafios. Eu acho que todo mundo que vai entrar na residência precisa saber disso. São 60 horas semanais, tá? São 60 horas semanais, você leva trabalho para casa. Não existe essa possibilidade de falar, vou deixar tudo aqui, amanhã eu resolvo. Não há, você vai levar coisas para casa, estudos para casa. E paralelo a isso, a residência não é a residência teórica e prática. Então você não vai só para prática, você tem uma parte teórica que você precisa lidar. Você precisa dar conta, você precisa tirar nota, você precisa aprender. Porque tem um preceptor, tem um supervisor que vai exigir de você. Para mim, a dificuldade da residência hoje é conciliar a altíssima demanda que tem em qualquer residência com altíssima carga horária. Então, você tem uma demanda alta, mas você também tem que estar no serviço 60 horas semanais. Então, pensa a dificuldade que é conciliar isso. Acaba que, por isso que a gente tem muitos residentes adoecidos, né? Porque é chocante. Isso, inclusive, essa conta não fecha para o residente poder ter uma saúde mental. Né? Então, uma visão adequada, bacana. Então, às vezes, a gente tem que abdicar de várias coisas, final de semana, abdicar de relação com familiar, relação interpessoal mesmo. Para mim, a residência é difícil por causa disso. A carga horária é bruxada. Aí o seu relato me trouxe uma questão que não estava até no nosso roteiro, mas eu resolvi perguntar. Vocês na residência, vocês têm esse apoio psicológico a todo momento? Se é facilitado, se tem esse acompanhamento para vocês em si, para a saúde mental de vocês? Vamos lá, depende do preceptor, depende de quem te orienta.
Nem todo mundo vai ter isso, nem todo mundo, sejamos sinceros, nem todo mundo tem esse olhar para a saúde mental. Infelizmente, essa é a realidade, as pessoas precisam entrar na residência sabendo disso, mas a universidade, ela tem esse apoio. Então, a própria universidade, ela tem atendimentos psicossociais que a gente consegue ter pela residência. Então, se você está atrelado à unidade de ensino aqui da UFBA ou ao UNEB, por exemplo, estou falando da realidade de Salvador, Bahia, você tem nessas universidades um ponto que pode te ajudar. Mas você precisa também saber verbalizar isso para o seu preceptor, porque você vai precisar de liberação. Você precisa ter uma conversa muito clara, porque até porque assim, são 60 horas, você está no ambiente, você está no campo prático. Se o seu campo prático está te adoecendo, em algum momento você vai ter que voltar para ele. E se você não souber conversar com o seu supervisor, com o seu orientador, ele não vai conseguir te remanejar para outro campo. Então, você tem um apoio da saúde mental, tem sim todo esse apoio, mas se você souber buscar o que é uma barreira, né? Porque se a gente está falando de saúde, não deveria ser assim. Deveria ser fácil, deveria ser uma porta aberta. Mas existem várias barreiras de acesso. Mas sim, as universidades, elas têm esse núcleo. Sim, acredito. É uma N questões, né? Uma questão complicada, como tudo é complicado. Sim. Eu acredito que o orientador ele também fica preocupado, né? Porque existe uma prerrogativa que é a carga horária total, que o residente precisa cumprir, mas aí também, obviamente, aquele orientador que é sensível à questão de saúde mental. Então, se você tem um orientador que é sensível à questão de saúde mental, ele vai ficar entre a faca e o punhal, por exemplo. Porque ele vai ter, esse residente precisa cumprir uma carga horária, mas também precisa ser cuidado. Entende? Então, o papel do orientador é um papel de balança, um papel aqui, é de organizar nesse sentido, para não deixar o residente também adoecer, porque o residente adoecido é um serviço que não funciona, é uma pessoa que não vai mais enxergar a saúde do jeito que é para ser vista. Até porque eu tenho uma prerrogativa, tá? Nós precisamos construir saúde para os outros, não perder a nossa. Isso é uma prerrogativa. Se você, a partir do momento que você entende isso, você se prioriza também enquanto ser humano, enquanto profissional da saúde. Porque residente é profissional da saúde. Sim, claro, claro. E aí, você fala, essa é a nossa quarta pergunta, nossa quarta não, quinta pergunta já, nossa última pergunta. Você já falou bastante sobre ela, mas a gente gostaria de reforçar para deixar ela bem clara, que é essa questão sobre sua evolução profissional depois que entrou na residência. Principalmente o que a Kedrin de hoje, a Kedrin residente, fonoaudióloga, chegaria e diria para a Kedrin estudante de fono, ou qual a mudança dessa Kedrin atual para aquela Kedrin estudante, aquela Eu Kedrin. acho que eu não sei nem o que dizer para essa Kelly. Primeiro, eu parabenizaria, porque todo mundo precisa ser parabenizado. Eu acho que às vezes a gente esquece, né, de onde a gente chega, assim. Nós sempre almejamos algum lugar, quando a gente chega lá, a gente quer outro, e a gente vai aumentando a régua e a gente esquece de parabenizar. E aí espera às vezes do outro o parabéns, o outro não vai te dar parabéns. Uma coisa que eu quero dizer para todo mundo: não espere parabéns do outro. Se congratule, bata a palma para você. O outro não vai bater parabéns para você. Não espere. Mas voltando aqui, tá? Pra pergunta, me perdoem, é porque eu digo isso, porque às vezes a gente tem uma expectativa que o outro vai nos parabenizar pelo trabalho que a gente executa. O outro não tá nem aí, às vezes. E o outro pode saber que você executou um bom trabalho, mas ele não vai te parabenizar. Mas voltando, eu parabenizaria, que é do ano passado, e eu diria que eu cresci muito. Cresci em relação ao profissional, eu aprendi coisas que eu nunca tinha visto. Eu tinha ciência que existia, mas eu não sabia que era tão complexo. Eu aprendi sobre relações interpessoais, porque você vai lidar com tantas pessoas, pessoas adoecidas, pessoas de diversos contextos, e saber trabalhar, inclusive como trabalhador da ponta, é muito importante, porque é o trabalhador que está diretamente com o usuário do sistema de saúde. Então, eu cresci em relação profissional nas relações interpessoais, também nos conhecimentos que eu adquiri ao longo do tempo. E para o pessoal, eu acredito que a residência, apesar dela ser árdua, ela traz pessoas muito bacanas. Eu fiz amizades na residência. Então, pessoalmente, eu cresci bastante também. Eu consegui ter elos dentro da residência que eu acreditei que eu não fosse conseguir, inclusive, porque o processo é tão separatista, sabe? Mas a residência, para mim, é crescimento. Sim, é interessante que você fala sobre essa questão do processo, porque muitas vezes esse processo de concurso, de passar em alguma coisa, meio que torna esse processo um pouco competitivo. E passa a ser uma coisa que você não imagina ter contato Isso. com o seu concorrente. Você já começa a chamar de concorrente. Concorrente, é. E você, antes, inclusive, de fazer a prova, você já quer saber quantos inscritos estavam para você saber quem você está concorrendo.
Assim, isso não muda, tá? Isso não muda. Tem pessoas que vão sempre enxergar você como concorrente, principalmente depois de passar da residência. Você já passou, você já está lá, mas para ele você é concorrente. Mas isso é sobre o outro, não é sobre você. Não se adoeça, e aí falando para todo mundo, não se adoeça por causa da necessidade do outro de concorrer com você. Deixa o outro lá, faz o seu por você. Você está competindo com quem você era ontem. Não com o outro, porque o outro tem uma realidade, um contexto sócio-histórico dele, entendeu? Então, assim, essa concorrência, ela sempre vai existir. Sempre. Mas não deixe isso subir tanto a cabeça, sabe? Pra também não perder o brilho que é isso, sabe? Você nunca mais vai ter como voltar. Esse é seu momento, tá? Nunca mais vai existir essa data. Nunca mais você vai ter tanto tempo quanto agora. Então, esse é o seu momento de construção. É o seu momento de aprendizado. E residência é aprendizado diário. Todo mundo que você cruzar no seu caminho, você precisa saber que ele tem alguma coisa para lhe ensinar. Essa é a minha prerrogativa de vida. Se você encara o outro com um potencial professor para te ensinar, você acaba tirando essa visão de concorrência que existe sempre, inclusive é uma prerrogativa capitalista, né? Então a gente tem que lembrar disso. É uma prerrogativa capitalista e o capitalismo ele se subsidia, ele se abraça, né? As bases do capitalismo é a concorrência, principalmente a concorrência entre pessoas que não deveriam estar concorrendo entre si. É basicamente isso. Existe muito isso no universo, principalmente no universo universitário. No universo universitário, é engraçado falar essas palavras juntas, mas é exatamente essa questão. Muitas vezes somos forçados, até de forma Sim. inconsciente, a estar concorrendo com o outro, tentando ser melhor do que o outro. Isso é do Enem, né? O Uhum. Enem é assim. O Enem já é assim. O Enem você tá numa sala que muitas vezes você fala, eu tô na sala com meus concorrentes. Isso. E você nem conhece aquela outra pessoa, você não sabe as questões E daquela você passa a odiar a pessoa que você nunca viu, você não deu nenhum oi pra pessoa. Basicamente isso, acho que a gente é colocado nesse cenário a todo Sim. momento. E você fala sobre essa questão de você tem muito a aprender em todos os processos. Acho que até no universo universitário é muito bom. Você também tem essa questão de aprender com o outro. Eu falo particularmente aqui em relação minha, de que às vezes você tem alguém do primeiro semestre, segundo semestre, alguém que está no semestre anterior ao seu, e você tem um contato e você aprende muito, você se pega surpreso por aprender muito com alguém que está entrando na faculdade agora. E que é esse processo, acho que a residência é isso. Assim como uma pessoa que já está na residência há um tempo vai ensinar muito para ela também vai aprender com você. Acho que essa troca, acredito que seja assim, tô aqui entrando no universo da residência. A troca é sempre mútua, sempre. Sem entender nada da residência, mas já achando que é dessa forma. Já tô entendendo, já teve essa aula de hoje já, então valeu. Mas é isso. Vamos fazer uma pergunta que é uma pergunta difícil muitas vezes, definir esse processo de residência, de ser residente, em uma só palavra e por que essa palavra. Eu já falei crescimento, então acho que eu não vou falar mais crescimento. Crescimento. Eu acho que eu poderia mudar, eu poderia falar resiliência, porque também envolve crescimento. Pensei em resiliência, vou dizer pra você, pensei. Tá vendo? Uma conexão mental aqui. A resiliência nesse processo de residência, sim, porque a resiliência te orienta a você querer ser melhor. A resiliência te orienta que quando você tiver pedras no caminho, dificuldades, se você não consegue passar agora nesse momento, a resiliência ela te orienta que é só um processo, é só um momento de dificuldade. Vai passar, como tudo passa na vida. Tá? Momentos felizes passam, momentos tristes passam. Então, a resiliência é a palavra que define a minha residência, sabe? Acho que é isso. Temos demonstrações fortes aqui hoje. Nós temos resiliência, tivemos outras coisas. Auto-orgulho, que é muito importante também. Verdade. Você se auto-parabenizar, não peça. Então foi não espere o outro, viu? Não espere. Seja você. Isso é importante, tá? A gente espera da outra pessoa algo que nós precisamos olhar pra dentro e entender o porquê você tá necessitando daquela pessoa. Você não precisa, tá? Porque assim, ó, quando você precisa da outra pessoa pra ela te dar um mínimo de atenção e um mínimo de parabéns por uma coisa que foi você que fez, olha o grau de necessidade que você tá tendo dessa pessoa. Sabe? E aí, quando essa pessoa não te dá o que você quer, você se frustra porque a expectativa era sua. Sendo que quando você tem um autoconhecimento, você percebe que você pode se congratular. Você pode bater parabéns pra você. Sabe? E é uma dificuldade, porque nós não somos ensinados a fazer isso. Infelizmente. É isso. Então, todas as nossas questões, nossas perguntas aqui, passaria 1 hora, 2 horas conversando. Mas é isso, eu gostaria de agradecer, Kedrin, por ter aceitado o convite. Kedrin já é amiga da equipe do Fono Atuação há um tempo e aceitou nosso convite para estar no nosso episódio 3 aqui, nosso terceiro episódio já. E deixa essa mensagem pra galera aí, agradecimento, não sei, um recadinho, algo que você queira falar para eles.
Eu agradeço por essa oportunidade de estar com vocês, de estar falando do que eu gosto, que é de SUS, que é dessa militância, que para mim é muito cara, muito custosa. Desejo que vocês escolham e trilhem o caminho de vocês, porque cada caminho é único. Essa foi a minha experiência. Você pode ter outra experiência, pode querer outros mundos, você pode querer totalmente assistência e tá tudo bem. Até porque o SUS, ele se forma com essa diversidade das pessoas e dos seus trabalhadores, né? E aí nós estamos em uma democracia. A democracia é isso, é a liberdade de escolha e que você pode trilhar o caminho que você quiser e eu preciso respeitar enquanto ser humano. Desejo resiliência para tudo que vocês forem fazer. E lembrem-se, dê parabéns a você mesmo pela sua trajetória, pelo seu processo, tá? É isso. Estamos terminando nosso terceiro episódio aqui. Não sei por onde você está, se pelo Spotify ou se pelo YouTube. Se não assistiu o primeiro episódio, o segundo episódio, por favor, dá uma volta aí, vai assistir, porque estão maravilhosos também. E daqui a pouco chega o episódio 4, depois desse belíssimo episódio 3. E fiquem por mais e sigam o Fono Atuação em todas as nossas redes sociais. E é isso. Bye, bye. Tchau, tchau, gente.